Meus queridos, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. O tema dessa mensagem, que é uma mensagem curtinha, é uma mensagem mais breve. O tema é Celebre o Natal. A gente não teve arte nas redes sociais, mas o tema é esse. E o Celebre o Natal é uma indicação de que nós devemos celebrar o Natal, e eu quero falar sobre a importância disso e como nós devemos fazer isso. E por que eu estou falando sobre esse tema? Bom te ver aqui, mano. Filho de Coutinho está aqui. Eu olhei e pensei que era Coutinho, mas é um pouquinho mais novo. É a cara. Por que eu trouxe esse tema à tona? Eu não sei se os irmãos têm ouvido um pouco de um movimento popular, evangélico. Não é um movimento organizado, não é algo específico de uma igreja, mas é um movimento que tem começado já há alguns anos, talvez os últimos 4, 5 anos. Falou-se muito sobre isso, sobre como nós, enquanto cristãos verdadeiros, não devemos celebrar o Natal. Eles têm alguns argumentos para isso. Eles vão dizer: sabe aquela árvore de Natal que você tem na sua casa, que tem as luzinhas, os pisca-pisca, que tem aquela decoração? Aquilo ali não é de Deus, não. Aquilo ali você não deve ter na sua casa, e se você tiver, você vai estar dando algum tipo de brecha para o inimigo agir. E eu quero falar um pouquinho sobre isso e trazer uma verdade bíblica sobre a importância dessa celebração. Eu quero trazer alguns argumentos que são usados, tanto porque é possível que você que está aqui acredite em algum deles. E eu quero dizer para você que não é bem assim. E é possível também que boa parte de vocês não acredite em nenhum desses argumentos, mas não saiba contra-argumentar. Não saiba o que dizer para uma pessoa nessa situação. E é possível ainda que você nunca tenha nem ouvido falar em nada disso. Você vai dizer: Davi, o que é que você está falando? Eu nunca vi ninguém tocar nesse assunto. E é importante que você conheça um pouco sobre o que é que está na mente do nosso povo, do povo evangélico como um todo, e o que é dito por aí, para que você possa, em algum momento adequado, saber o que responder. O primeiro argumento que eles usam é o seguinte: o irmão vai dizer assim: nós não devemos celebrar o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E isso é verdade. O camarada, quando fala isso, às vezes ele fala num tom como se ele tivesse uma grande descoberta teológica. É de fato, meus irmãos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ou melhor dizendo, ninguém sabe quando Jesus nasceu, por uma simples razão: a Bíblia não diz quando é que Jesus nasceu. E se a Bíblia não diz quando é que Jesus nasceu, é porque isso não é importante. A importância está no nascimento de Jesus, e não no dia do nascimento. Nós somos cristãos. Como cristãos, nós não temos dias sagrados. Nós não temos festas sagradas. Os judeus sim. E em muitas outras religiões também. Nós não, como cristãos. O dia 25 de dezembro não é um dia sagrado para nós. O que é o dia sagrado? É quando você diz assim: ei, hoje é o Natal. Ninguém faz confusão hoje não, hein? Não quero confusão aqui em casa, é Natal. Amanhã pode, já não passou. Mas hoje não, porque virou dia sagrado. A gente não crê em nada disso. Então, não importa o dia em que Jesus nasceu, se convencionou celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, e a gente faz isso. É mais provável que ele tenha nascido mais para o início do ano do que para o final do ano. Mas isso não faz diferença para a gente, não é uma razão para a gente deixar de celebrar o Natal. Um outro argumento usado é que nós não devemos celebrar o Natal porque a Bíblia não diz que nós devemos celebrar o Natal. Esse argumento é muito frágil, porque a Bíblia também não diz que você deve celebrar o seu nascimento, o seu aniversário. A Bíblia também não diz que você tem que celebrar 61 anos de casado. A Bíblia também não diz que você tem que usar micro-ondas. Então, se o argumento é a Bíblia não fala sobre isso, tem um monte de coisa que a gente precisaria tirar da nossa vida, porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, de fato, a Bíblia não diz que nós devemos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, mas a Bíblia também não diz que isso é pecado. A Bíblia não diz que nós não devemos celebrar o Natal.
há na mentalidade de algumas pessoas, e é um pensamento muito religioso, de que a gente precisa se abster de festas, de celebrações, de comemorações. Para você ser religioso, você tem que ter aquela cara de piedoso, aquela cara de alguém que está renunciando o tempo todo. Os fariseus costumavam fazer isso, eles não queriam só jejuar, eles queriam fazer cara de quem está jejuando. Isso é o espírito religioso. E aí tem gente que acha que qualquer tipo de celebração é um problema para a nossa espiritualidade, ou melhor, celebração e espiritualidade são coisas opostas. Isso não é verdade. Quando nós olhamos para Jesus, um dos primeiros registros dele nos evangelhos é de que Jesus estava fazendo parte de um casamento. Jesus estava fazendo parte de uma festa, de uma celebração. E não só estava lá, como convidou todos os discípulos para estarem com ele. Então a nossa espiritualidade não é oposta às celebrações da vida. O terceiro argumento usado é que o Natal é uma festa que alimenta o consumismo. Isso também é verdade. Algumas pessoas vão dizer que por essa razão nós não devemos celebrar o Natal porque nós estamos compactuando com o consumismo. De fato, essa festa se tornou uma festa extremamente comercial. E aí eu quero dar uma recomendação para vocês, porque o Natal acontece no fim do ano, tem promoção de todos os tipos em todas as lojas, e é justamente quando você recebe o 13º. E você diz, agora eu vou queimar, agora essa promoção eu não posso perder. E você se esquece que esse 13º pode ajudar muito você a pagar os seus impostos no próximo ano. Impostos que, se você pagar à vista, você tem um bom desconto. Você esquece que você pode usar o seu 13º para pagar aquelas contas que você não conseguiu pagar esse ano. Você esquece que você pode usar o seu 13º para não mexer nele, para ter uma reserva de capital, uma reserva financeira um pouco maior. Se acontecer alguma coisa, você tem de onde tirar. Então nada impede de você comprar alguma coisinha, faz um amigo secreto, tem uma troca de presente. Mas de fato, meus irmãos, não entre nesse espírito consumista. E que agora eu vou gastar o que eu não gastei o ano todo, porque eu vou aproveitar todas essas promoções. Isso é bobagem. Fecha parêntese. Ser consumista não é um pré-requisito para você poder celebrar o Natal. Você pode celebrar o Natal sem ser consumista. E celebrar o Natal da maneira correta, com simplicidade, e ainda ensinar muitas pessoas em relação a isso. Um outro argumento usado é de que o Natal foi instituído para acontecer no dia 25 de dezembro, porque o dia 25 de dezembro era uma festa pagã em homenagem ao Deus Sol, e aí os Illuminatis criaram uma conspiração, aí já... Para. Começa a falar de Illuminati. Meus irmãos, veja bem, eu fui ler um pouquinho sobre isso, não me aprofundei muito, mas parece ter alguma base histórica, de que de fato o dia 25 de dezembro era uma festa pagã, e aí transformou-se depois do Natal. Mas entenda uma coisa, é de pouca importância a razão pela qual o Natal começou a ser celebrado no dia 25 de dezembro. Se um dia tinha a ver com a festa pagã, meu querido, no dia 25 de dezembro, eu celebro o nascimento de Jesus. A gente fez uma cantata aqui, não foi ao Deus Sol, não foi nada disso. Foi a Jesus. Então, o que foi um dia, eu não sei, mas isso não é relevante. Não é o suficiente para dizer assim, não vamos mais celebrar o Natal, porque um dia isso aqui foi outra coisa. O que importa é o que representa hoje. O que importa é aquilo que nós celebramos hoje. E mais um argumento usado é de que a gente não deve celebrar o Natal, porque o Natal é uma festa onde Jesus é esquecido e o Papai Noel é lembrado. Então vamos fazer Jesus ser lembrado e o Papai Noel esquecido. A gente faz o oposto disso. Celebrar o Natal com o Papai Noel chega a ser muito bizarro e muito incoerente para a nossa cultura, independente do cristianismo.
Porque o Papai Noel usa roupa de frio, ele anda com a rena, que é um animal de frio, e ele desce pela lareira, que serve para aquecer casas no tempo do frio. A gente não tem a rena, não tem a lareira e não tem o frio. Se o Papai Noel estivesse trabalhando aqui, ele morria bem rapidinho. Ele pedia as contas muito rapidamente. Então, isso é uma figura que se tomou emprestado dos países do norte. Você não precisa abraçar nada disso para celebrar o Natal. O que a Bíblia diz sobre isso? Mais do que esses argumentos que podem ser multiplicados. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Não sei se está projetado aqui, se conseguir projetar, diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João está dizendo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. O que é que nós confessamos no Natal? O que é que nós celebramos no Natal? Que Jesus veio em carne. Nós celebramos o nascimento de Jesus. João está dizendo: esse Espírito vem de Deus. Não está negando isso, está confessando isso. Então, meus irmãos, nós não temos a obrigação de celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Nós precisamos celebrar a esperança que nós temos em Cristo, o tempo todo, com frequência. Mas se convencionou, como sociedade, como cultura, de fazer isso no dia 25 de dezembro de maneira especial, com ceia, com família. E aí a gente pode fazer, pode não fazer também, se não quiser, se não tiver tempo, se não gostar muito de ceia, de gente, e de celebração. Mas todos nós podemos fazer isso, não há nenhum impedimento bíblico em relação a isso. E embora não se saiba ao certo o dia em que Jesus nasceu, nós podemos dizer com certeza que o nascimento de Jesus foi muito celebrado. E eu quero ler com vocês um trecho dessa história e quero destacar alguns personagens dessa história e a maneira como eles celebraram e estabelecer uma relação um pouco mais ampla dessa celebração. Veja comigo Mateus capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles.
até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, certamente essa é a história mais famosa da Bíblia. Entre tantas histórias bíblicas que são populares, essa talvez seja aquela com quem nós temos mais familiaridade. E eu quero falar sobre a celebração do nascimento de Jesus dentro dessa história. Destacando os personagens, eu queria começar por José e Maria, que de uma maneira mais ampla representa aqui a família. Nós temos uma família celebrando o nascimento de Cristo. E é normalmente com as nossas famílias que nós costumamos celebrar o Natal. Não há uma regra em relação a isso, mas se convencionou e virou uma tradição. A gente costuma celebrar o Natal com as nossas famílias. O Natal, na verdade, às vezes é um dos poucos momentos em que nós conseguimos juntar toda a família em volta da mesa. Dependendo do tamanho da sua família, possivelmente é o único momento do ano. E por essa razão, algumas pessoas sofrem um pouco a ausência da família do Natal, de ter que celebrar o Natal distante da sua família, porque mora longe ou pela razão que seja, e sofre um pouco mais e fica um pouco mais triste por causa disso. Mas é muito bom, além de ter uma família de sangue, a gente ter a família da fé também, com quem a gente pode se aproximar, se achegar e celebrar o Natal junto. Então tente se unir com aqueles irmãos que estão na mesma situação que você. Quando nós comparamos o Natal com o Ano Novo, nós temos duas festas muito próximas, mas o Ano Novo tem uma característica muito diferente do Natal. No Ano Novo as pessoas não fazem tanta questão de celebrar juntos. Você percebe que as pessoas ficam um tempo juntas, depois vai cada um para um lado, vai celebrar na praia, vai ficar com os grupos de afinidade, algumas pessoas vão ficar com os seus amigos mais íntimos, e assim acontece. É diferente do Natal, onde as pessoas fazem mais questão de celebrar com a família, e isso tem uma razão de ser. É que a vinda de Jesus trouxe esperança para as nossas famílias. A Bíblia diz que Jesus viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é algo lindo demais. É a bênção que Deus derrama sobre as nossas famílias. Jesus veio para dar às nossas famílias a possibilidade de restauração e de reconciliação. Isso é uma maravilha. É a graça de Deus sendo derramada na nossa casa. É o perdão de Deus alcançando os nossos relacionamentos familiares. É a cura de Deus para as nossas dificuldades nas nossas casas. É uma das razões pela qual, sabendo ou não sabendo, a gente acaba celebrando o Natal como família. Se porventura você está aqui hoje, você pode dizer assim: Davi, mas a minha família não alcançou isso ainda. Na minha família isso é tão caótico que eu não sei nem como é que vai ser esse Natal junto com eles. Eu quero encher você de esperança, meus irmãos, e dizer para você que assim foi na família de muitas pessoas que estão aqui, e não é mais, porque Deus foi convertendo e a graça de Deus foi alcançando essas pessoas. Não perca essa esperança de que a sua família vai ser alcançada pelo Senhor e a sua família vai ser restaurada. E a sua família que talvez esse ano celebre o Natal em pé de guerra, no próximo ano pode celebrar de uma forma completamente diferente. Não perca a fé naquilo que Deus pode fazer na sua família. Mas além de haver uma celebração em família, houve uma celebração também por parte daqueles magos do Oriente, que de uma maneira mais ampla pode representar os povos de maneira geral. A estrela brilhou indicando o lugar do nascimento, e o texto diz que aqueles magos se encheram de júbilo. E quando eles viram Jesus, eles se prostraram e adoraram Jesus. A Bíblia não diz muita coisa sobre esses homens, na verdade a Bíblia não diz quase nada.
A tradição cristã fala sobre 3 magos do Oriente. A Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia não diz quantos eram. A gente se acostumou a pensar em 3 porque eram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E a gente pensa dessa forma cartesiana, então deviam ser 3 magos do Oriente, quando na verdade podia ser um grupo grande que se reuniu para dar esses 3 presentes. O fato é que não importa quantos magos estavam ali, o que se entende do texto é que eles eram de fora dos limites de Israel. Eram magos do Oriente que estavam buscando a Deus de alguma forma. E o texto também dá a entender que eles esperavam o Messias, eles tinham alguma informação sobre esse Messias que viria. E quando eles ficaram sabendo disso, eles celebraram o nascimento de Cristo. Aqueles presentes que eles estavam levando eram o cumprimento de uma profecia. Isaías, 800 anos, cerca de 800 anos antes de Cristo, já havia profetizado sobre isso. Ouça o que Isaías fala sobre a vinda do Messias. Isaías 60, versículo 6, ele diz assim: virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. A ida daqueles magos do Oriente, talvez de Sabá, trazendo ouro, incenso e mirra, era um cumprimento dessa profecia messiânica. Nós temos ainda como personagem dessa história os anjos celebrando o Natal. De uma maneira mais ampla, nós podemos falar do céu, desse reino espiritual, celeste. Veja comigo Lucas capítulo 2, versículo 13. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os anjos estavam celebrando a vinda de Jesus e glorificando a Deus por esse ato da graça de Deus. Vocês vão lembrar que um anjo apareceu a Maria para anunciar aquela gravidez inesperada. Um anjo apareceu a José em sonho para confirmar aquilo que aconteceu a Maria. Mas quando aconteceu o nascimento de Jesus, não foi um anjo que apareceu. O texto fala sobre uma grande multidão do exército celestial. Meus irmãos, o céu estava em festa. Porque o nascimento de Jesus era o sinal de que o propósito de Deus iria se cumprir. Por isso o céu estava celebrando. Aquilo que Adão não foi capaz de fazer, Jesus seria capaz de fazer, e aquilo que Adão e Eva estragaram, Jesus iria restaurar. Por isso o céu estava celebrando. Mas não só o céu. O texto vai indicar ainda que a criação celebrou o nascimento de Jesus. E a criação aqui pode ser representada por aquela estrela que brilhou no céu. A natureza estava anunciando e celebrando a chegada do Messias. Isso não é uma forçação de barra, sabe por quê? Porque a vinda de Jesus trouxe esperança de restauração, não só para a raça humana, mas de restauração para toda a criação. Porque o pecado de Adão e Eva trouxe dano não só para a raça humana, trouxe dano para toda a criação, inclusive para a natureza. O pecado de Adão e Eva afetou até a natureza. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver isso. Como efeito do pecado, resultado, consequência do pecado, em Gênesis 13 a Bíblia diz que a natureza passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Isso não existia antes do pecado. Adão não andava por aí descalço, furando os pés. Não no Éden.
E esse espinhos e ervas daninhas é uma amostra do caos que o pecado trouxe para a natureza, porque de fato não foram só espinhos e ervas daninhas. Está falando da dificuldade que o homem passaria a sofrer dentro da natureza. A Bíblia não diz, mas eu penso que barata e pernilongo veio nessa leva. Deus não tinha planejado muito isso. Não diz, rapaz, barata não. Mas o pecado trouxe essa consequência para a vida da gente. Então a própria natureza foi corrompida e foi afetada pelo pecado. E a vinda de Jesus trouxe essa esperança. Essa restauração não aconteceu na primeira vinda de Jesus. Essa restauração de toda a criação e de toda a natureza acontecerá na volta de Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus restaurará todas as coisas e haverá novos céus e nova terra. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, do 19 ao 22. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Esse texto é interessantíssimo, porque fala da nossa responsabilidade em relação a toda a criação, em relação à terra, em relação à natureza. E fala de como a terra foi corrompida pelo pecado, e como a terra também espera essa redenção. A vinda de Jesus veio trazer redenção, não só para a raça humana, mas para toda a natureza também. Redenção é o termo do Novo Testamento que tem a ver com o preço pago para um escravo ser liberto. Então, tanto a humanidade como a natureza estão sujeitas a essa escravidão. E Jesus veio para redimir a todos nós e a tudo isso. Nos libertar e pagar o preço do resgate da nossa vida. Então nós temos aqui muitos personagens celebrando o nascimento de Jesus. E meus irmãos, quando nós celebramos o nascimento de Jesus da maneira correta, nós temos a oportunidade de anunciar a Cristo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu não sei se você percebeu esse detalhe aqui, em Mateus capítulo 2, que nós lemos esse texto. É que todos esses, nessa celebração de Natal, todos esses personagens estavam anunciando Cristo. Os anjos anunciaram Jesus aos magos. A estrela conduziu os magos até Jesus. Os magos anunciaram Jesus a Herodes. Herodes, sem querer, anunciou Jesus a todos os sacerdotes deixaram Jerusalém inteira sabendo disso. E os magos, quando saíram de lá e voltaram para a sua cidade, certamente anunciaram Jesus para a sua família e nas suas cidades e nos seus povoados também. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que essa celebração não aponta somente para um tempo de festa, para um tempo de ceia, para um tempo de comunhão e de confraternização e quem sabe de algumas boas risadas. Essa celebração aponta principalmente para uma oportunidade de anunciar essa boa notícia que é o Evangelho. Amém? Lucas capítulo 2, eu vou ler para vocês. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim: mas o anjo lhes disse:
não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E que boas novas de grande alegria são essas? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A boa notícia é essa: vocês agora têm um Salvador e um Senhor. E Ele só é Salvador se Ele for Senhor. Ele não salva ninguém de quem Ele não seja Senhor. Para ser Salvador, Ele tem que ser Senhor. Ele não é só Senhor e Ele não é só Salvador. Ele é essas duas coisas juntas. E essa é a nossa esperança e uma boa notícia. Essa boa notícia de grande alegria tem que ser anunciada. É por isso que a gente faz cantata de Natal. É por isso que a gente faz culto de Natal. É por isso que a gente faz ação natalina nos hospitais, ação natalina nas praças públicas, porque todo mundo precisa saber dessa grande notícia, dessa notícia de grande alegria, de que Jesus nasceu, e Ele é a esperança para as nossas vidas, Ele é a esperança para as nossas famílias, e nós não podemos perder essa oportunidade, meus irmãos. Nesse anúncio, nós podemos, talvez, nos comportar como José e Maria, onde as pessoas vão vir para a nossa casa, e quando eles chegarem na nossa casa, eles vão encontrar Jesus lá. Amém? Talvez você possa se comportar como aqueles anjos, que apareceram para os magos ali no meio do trabalho deles. Aí você vai anunciar Jesus assim, no meio do trabalho. Você vai falar de Jesus. Talvez você possa representar aquela estrela que não tinha muita coisa para falar, só sabia pegar a pessoa e dizer: ó, venha, está aqui, ó. Eu vou dizer qual é a direção, você vai para cá. É o máximo que eu consigo fazer, mas eu vou fazer. Talvez você tenha que representar os magos do Oriente, que anunciaram Jesus para Herodes, que odiava aquela mensagem. Tem algum Herodes na sua vida? Você diz: olha, quando eu falo para essa pessoa, eu sei que eu vou tomar um coice. Eu já falei algumas vezes, ela fica com uma raiva de mim. Mas, meus queridos, talvez você não precise ficar falando todo dia, mas aproveite a oportunidade, aproveite o ensejo. É Natal. Fale mais uma vez. Quem sabe esse não é o dia da graça de Deus na vida dessa pessoa. Quem sabe esse não é o dia em que Deus vai quebrar o coração dessa pessoa. Deus é poderoso para tocar e transformar os corações mais duros. Pode ser o de Herodes. Ele é poderoso para fazer isso. E veja por último comigo Colossenses capítulo 4. Versículo 3, eu quero terminar com esse versículo. Colossenses capítulo 4, versículo 3 ao 5. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Ele diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Meus irmãos, nesse contexto aqui, Paulo estava preso. E Paulo está pedindo oração à igreja para que ele pudesse ser liberto, e sendo liberto, ele pudesse anunciar o Evangelho. Nesse contexto de alguém que quer muito pregar o Evangelho, mas não pode, porque ele está preso, Paulo diz para aquela igreja: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Talvez o sentimento de Paulo foi: preguem por mim,
Eu estou aqui preso, doido para pregar, mas eu não posso. Então você que está solto, aproveite para pregar, não perca essa oportunidade, que eu queria estar no seu lugar, mas eu não posso. Orem para que eu possa ser liberto. E quanto a vocês que estão livres, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Paulo usa algumas palavras fortes aqui. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Meus irmãos, o Natal é mais uma oportunidade. A gente deve celebrar o Natal por causa disso. Não é por uma questão ritualística, não é por uma questão de dia sagrado, não é por uma questão de convenção social. Por essas razões eu não teria nenhum interesse em celebrar, para ser sincero. Eu sou pragmático demais. Mas do ponto de vista do anúncio do Evangelho, da oportunidade de comunicar o Evangelho, a celebração do Natal é muito importante. Porque é aquele momento que você não precisa de justificativa, você não precisa de um gancho, você não precisa de uma deixa. É Natal. Só se fala nisso. É a oportunidade perfeita para você anunciar a Cristo. Não perca essa oportunidade. Faça isso. Eu quero te desafiar essa semana, que é semana de Natal, a você celebrar o Natal, talvez de uma maneira diferente daquela que você tem celebrado. Talvez o seu Natal se tornou aquele Natal de senta com a família, come uma comida gostosa, conversa um pouco, dá algumas gargalhadas e depois vai para casa. Isso é bom. Mas a sua família é toda convertida? Então tem um tempo especial com eles, de compartilhar daquilo que Deus tem feito, de compartilhar um pouco da palavra, de louvar, de cantar. E tem alguém não convertido que vai participar disso, da sua família? Aproveite essa oportunidade, meu querido. Traga uma palavra, fale algo. E talvez você diga assim: Davi, da minha família, eu sou o único convertido. Não sei nem como é que eu vou fazer isso. Por isso que é um desafio. Não perca essa oportunidade. Você é o único convertido. Vocês estão ao redor da mesa. Tenha ousadia de dizer assim: olha, deixa eu só dizer uma coisinha sobre o Natal, para esse momento não passar em branco. Aí, Evangelho para cima. Faça uma oração, leve um versículo. Se você não tem facilidade de falar, faça o mais simples. Leve alguns versículos já de cor. Fale sobre essa esperança em Jesus e faça uma oração. Faça a diferença. Não se coloque numa posição de que, não, é porque eu sou muito jovem, as pessoas da minha família são mais velhas. Não, não. Deus usou Estevão. Estevão era jovem. Deus usou Davi, Davi era jovem. Deus usou José, Deus usou Ezequiel, era tudo jovem. Deus usou Maria. Deus quer te usar também. Aproveite essa oportunidade para testemunhar para a sua família. Se você consegue falar mais, fale mais. Se você só consegue falar menos, fale menos. Eu quero fazer mais um desafio. Se você disser assim: mas Davi, toda a minha família, graças a Deus, é convertida. Até os tios, tias, todo mundo. Glória a Deus por isso. Mas se Deus te tocar para você convidar aquele seu amigo do trabalho, ou aquele seu amigo da faculdade, que você sabe que vai passar o Natal sozinho, não tem família aqui, vai ficar em casa. Se Deus te tocar, convide essa pessoa para fazer parte da sua família nesse Natal. Converse com quem você precisa conversar na sua família e convide essa pessoa, para que, estando lá, ela possa ouvir sobre Jesus. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Não perca essa oportunidade. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor amado, obrigado, Pai, porque o Senhor nasceu e o Senhor morreu por nós. Mas o Senhor não permaneceu morto, o Senhor ressuscitou e o Senhor voltará para nos buscar. Nós ansiamos por esse dia, Senhor. Nós queremos estar com o Senhor, porque o Senhor é a nossa pérola de grande valor. O Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, Pai.
O Senhor é o alicerce das nossas vidas. Obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus para trazer esperança para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez na nossa vida e daquilo que o Senhor faz na vida de todo aquele que se rende aos teus pés. Cuide das nossas famílias, Senhor, nesse Natal. E traga conversão e salvação para aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Traga cura e quebrantamento e desfaça todo e qualquer tipo de cegueira espiritual, Pai, para que essas pessoas se rendam ao Senhor. Isso não é obra de homens, isso é obra do Teu Espírito Santo. Mas o Senhor nos deu o privilégio de participar dessa obra, de cooperar com ela. Nos ajude a ter ousadia e intrepidez de anunciar o Teu nome para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.